E aí, higienistas higienizados e prevencionistas prevenidos, tudo bem com vocês? Eu sou o Eduardo e nesse vídeo a gente vai continuar a apresentação dos riscos ambientais. A gente vai falar especificamente do grupo 1, que são os riscos físicos. O risco físico calor. No vídeo de hoje eu vou apresentar alguns conceitos importantes referentes ao calor. Vou mostrar como que ele se propaga no ambiente, onde, como e quando associar as análises quantitativas realizadas por nós para conseguir obter o nível de ação e os limites de tolerância, e também mostrar como quantificar. E isso tudo levando em consideração principalmente a NHO 06. Então bora agilizar na tela do meu computador. Então vamos lá, pessoal, aqui tem os meus contatos, se precisarem de alguma coisa, é só chamar. E bora começar aqui na parte 4 dos riscos ambientais. Como eu já falei, a gente está falando do grupo 1, que é o risco físico, e especificamente a gente vai falar do calor. O calor ele é mencionado na norma regulamentadora NR9, que fala do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Ele é abordado também na NR15, que fala das atividades e operações insalubres, especificamente o anexo 3, e ele é destrinchado mesmo na norma de higiene ocupacional NHO 06, que é a norma de avaliação da exposição ocupacional ao calor. Ele também é mencionado lá como temperatura efetiva, na NR17, que aborda ergonomia. Para que a gente possa entender como é que funciona o calor, como ele interage com o nosso organismo, a gente precisa apresentar aqui uns conceitos que são muito importantes que vocês precisam saber. Então, um deles é a taxa metabólica. O que seria a taxa metabólica? É uma reação química que acontece dentro do nosso corpo, entre a glicose e o oxigênio. A glicose e o oxigênio, por meio dessa reação, que vão ativar a energia para o nosso corpo. Vai acontecer uma liberação de calor. E isso é considerado taxa metabólica. A gente tem também o IBUTG, que é a determinação da sobrecarga térmica. É a quantidade de calor, podemos dizer assim, no ambiente de trabalho que está sendo analisado, por exemplo. A gente consegue fazer essa determinação por meio do índice de bulbo úmido, termômetro de globo. Por isso o IBUTG. Então a gente vai ver aqui as formas de troca de calor. Aqui nessa imagem a gente consegue ver 3 formas de troca de calor: condução, convecção e radiação. Então reparem que a gente tem essa panela aqui que está com água, e aqui a gente tem a chama direto do fogão que está aquecendo essa panela. Então nós temos a condução, que é de molécula a molécula. Então ela começa a esquentar aqui esse elemento da panela e vai esquentando que chega até a mão da pessoa que está aqui segurando essa panela. A gente tem a convecção, é um movimento ascendente e descendente de um fluido que se encontra fora de equilíbrio térmico. E a radiação, que são as ondas eletromagnéticas aqui, o calor infravermelho. E nós temos também a troca de calor por meio da evaporação, que ocorre pela transpiração, suor. Aqui a gente tem um corpo suado. Para que essa foto? O que acontece? A água no nosso corpo aqui, ela precisa de calor para evaporar. A água que está mais fria, ela faz a troca de calor com a superfície do nosso corpo. Assim, quando aquecida pelo corpo, ela evapora. Olhando mais a fundo aqui o calor radiante, que se propagam por meio das ondas eletromagnéticas, né, as radiações não ionizantes, eu vou explicar aqui para vocês a questão da onda. Na verdade, já tem um vídeo aqui que eu fiz que fala do ruído, que se propaga também por meio de ondas, porém uma onda mecânica. Aqui a gente está falando de uma onda eletromagnética, mas o conceito é igual. Mesmo assim, eu vou dar uma recapitulada aqui para vocês rapidamente. Agora, reparem aqui que a gente vai analisar exclusivamente o item 3 lá, que é a forma de troca de calor por meio da radiação, né? Radiação não ionizante. Reparem que sai o calor aqui em forma de onda, ó. Então imaginem que a onda, a gente ampliou, ela está aqui, ó. A gente tem a amplitude de onda, que é a crista, e o vale. E o comprimento da onda. Reparem que toda onda tem uma frequência. Como é que a gente vai saber a frequência da onda? Ela sai daqui da linha de base, sobe, atinge a amplitude máxima lá na crista, volta, passa pela linha de base novamente, atinge o vale e volta para a linha de base. Então aqui, a gente, nesse primeiro quadrante, realizou um primeiro ciclo. E ela se repete e realiza um segundo ciclo dentro de um segundo. Isso aqui é simbólico, é um exemplo, tá? Então a frequência dessa onda vai ser igual a 2 Hz. E por que é importante saber a frequência? Porque a frequência define o tipo de onda. Micro-ondas, ondas de rádio, ultravioleta e etc. Ocorre o seguinte, que o calor ele pode causar doenças na pele, infertilidade masculina, doenças oculares, fadiga, desmaio, insolação e entre outras. Nós somos seres endotérmicos, tá? Que a temperatura corporal varia de 36,1 a 37,2 centígrados. Por sermos endotérmicos, nós criamos o nosso próprio calor. Isso significa calor interno. A normalidade que a gente tem de temperatura no nosso corpo é essa que eu apresentei aqui.
Quando o corpo tem uma exposição ao calor de uma fonte externa, por exemplo, uma caldeira, um forno industrial, uma cozinha industrial, a gente tem que ter muito cuidado para que não altere nossa temperatura a ponto de fugir dessa normalidade. Inclusive eu grifei aqui a insolação, ó, que todas as nossas ações, além de proteger todas as demais, claro, a gente quer justamente evitar que ocorra a insolação, que é o pior caso aqui de exposição ao calor, que o ser humano vai ter uma hiperpirexia. Vai estar com um calor maior que 37,2 graus centígrados, ele vai ter desmaio, convulsão, ou seja, vai ter um desequilíbrio na temperatura corporal que pode ocorrer até a morte. Então, sabendo agora os conceitos de taxa metabólica e IBU-TG, a gente vai entrar nas normas, né, para poder associar aos quadros. A gente tem o quadro 1 da NR15, que fala de atividades e operações insalubres, especificamente o anexo 3. Então, se a gente quiser fazer um laudo de insalubridade, a gente vai utilizar a NR15. A gente tem o quadro 1, que fala do limite de exposição ocupacional ao calor, e a gente tem o quadro 2, que fala da taxa metabólica por atividade desempenhada ali, ó. Então, dependendo da atividade desempenhada, o trabalhador vai ter uma taxa metabólica. Digamos que ele trabalhe sentado e em repouso. Ele vai ter uma taxa metabólica de 100 watts. Se ele trabalha sentado, trabalho leve com as mãos, 126 watts. E assim vai. Aqui eu coloquei partes das tabelas, tá? Elas são bem maiores. Vamos supor que a gente já tem o IBU-TG calculado, tá? Só para a gente poder associar aqui, mas no próximo vídeo eu vou mostrar a fundo como é que se faz. A gente está com um trabalhador aqui que ele desempenha uma atividade sentado em repouso. Ele tem 100 watts de taxa metabólica. Digamos que ele execute uma função lá exposto a um calor de IBU-TG 30 graus. Então a gente vai vir aqui, ó. Para uma taxa metabólica de 100 watts, ele pode ficar exposto até 33,7. Se ele está com 30, ele está dentro do limite de exposição ocupacional. E 100 watts ele pode ficar até 33,7, segundo o NR15. NHO 06, que aborda a avaliação de exposição ocupacional ao calor, nós temos a primeira tabela que fala do nível de ação para trabalhadores aclimatizados. Depois, no próximo vídeo, eu vou explicar esses conceitos a fundo. Mas a gente tem que ter em mente agora que tem essa tabela que fala do nível de ação para trabalhadores aclimatizados e limite de exposição ocupacional ao calor para trabalhadores não aclimatizados. E também a gente leva em consideração ali taxa metabólica e o IBU-TG. A gente tem a tabela 2 que fala do limite de exposição ocupacional ao calor para trabalhadores aclimatizados, e a gente tem a tabela 3 que fala do valor teto para trabalhadores aclimatizados e não aclimatizados. O valor teto é o que eles não podem ultrapassar em nenhum momento da jornada de trabalho deles. Essa NHO 06 também tem no quadro 1 a taxa metabólica por atividade. Já leva em consideração o seguinte, lá na NR15 aqueles valores são diferentes desses valores aqui. Separem essa informação. E tem também o quadro 2, que é o incremento de ajuste do IBU-TG médio para alguns tipos de vestimentas. Como a gente viu ali que tem uma das formas de calor, que é a evaporação por meio do suor, né, a transpiração, dependendo da roupa que tu utiliza, ela facilita ou dificulta a transpiração. Então depois a gente vai mostrar no caso prático e vocês também vão perceber como é que funciona isso. Então ela tem uma tabela específica que fala aqui da adição temperatura ao IBU-TG calculado, e aqui eu coloquei partes das tabelas também. E como é que a gente vai fazer essa medição, essa quantificação? Por meio do medidor de estresse térmico que a gente está vendo aqui. Depois eu vou mostrar para vocês o que cada um desses elementos aqui faz. Essa esfera, essa haste, esse potinho, mas aí fica para o próximo vídeo. Então é isso, pessoal. A primeira parte foi realizada com sucesso. Então agora eu convido vocês para seguirem comigo no próximo vídeo, porque eu vou mostrar a fundo como aplicar a NHO 06, que vai servir também para a elaboração de laudo de insalubridade. Eu vou explicar por quê, conforme a NR15. Antes de seguir para o próximo, eu peço que, se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações, deem um like, compartilhem, e é isso aí. Fiquem felizes, até o próximo vídeo. Obrigado!